aula passada, nós começamos falamos sobre o texto de Gênesis, quando Adão e Eva estavam no paraíso ali, que era a igreja original. Falamos da igreja gloriosa, que está na revista. Comentamos bastante, nós íamos comentar da igreja deformada. Chegamos a comentar um pouquinho, mas nós vamos entrar aqui nela. Quem tem a revista, está na página 5, está na primeira página ainda, né? A gente vai começar com no ponto 2, aqui embaixo, ó, a igreja com a sua imagem deformada, né? Ray Stedman, no seu livro A Igreja, Corpo Vivo de Cristo, livro Mundo Cristão, sugere que a palavra igreja traz à tona diferentes imagens. O que ele vai falar aqui? Das diferentes imagens da igreja, das diferentes imagens deformadas sobre a igreja. Ele vai trazer alguns pontos polêmicos aqui e eu queria que os irmãos ajudassem eu a comentar esses temas polêmicos aqui, rapidamente. O primeiro aqui, o A. A igreja nada mais é do que um snob clube religioso. Né? O que ele quer dizer aqui com a igreja nada mais é do que um snob clube religioso? Ele está falando aqui sobre um clube. O que tem num clube? Num clube tem atrativos, tem coisas que as pessoas se divertem. Então, quando ele está enxergando por essa vista da imagem da igreja deformada, está dizendo que a igreja, o que a igreja não é? A igreja não é um clube religioso, onde nós viemos aqui e temos algum entretenimento. Ele quer dizer isso daqui. Ele quer dizer que a igreja é um lugar santo e que nós estamos aqui para adorar a Deus. Que muitas vezes nós pegamos e vimos a igreja como tem que ter entretenimento. E nesse caso de entretenimento aqui, se for para ter entretenimento aqui, é melhor ir para um clube. Que a pessoa vem buscar aqui a Deus, a parte espiritual, em oração, a comunhão. O ponto B aqui, já está na página 6. A igreja é um grupo de ação política lutando contra os males da sociedade. A gente viu bem agora recente que a igreja uma parte da igreja se deixou, né, levar por bandeiras políticas e se a gente sabe que isso daí não fez bem para a igreja, né? Acabou querendo dividir a gente, assim. A gente sabe aqui que na igreja nossa batista aqui do Jardim Imagem, o pastor ele não deixa o altar aqui para falar de política, nada disso. Eu sei que cada um aqui tem os seus partidos, só assim, quem vota, né? Não partido, em quem vota, né? Então, mas aí ele está falando aqui dessa parte aqui. A igreja como um grupo de ação política, e a igreja não é isso. A igreja é o que os irmãos estão falando, né? A gente vem aqui para aprender a palavra de Deus, para estudar. A igreja é uma casa de oração, né? Jesus, ele lutou contra todo esse sistema político e religioso que não era bem feito aos olhos do Pai, né? E eles crucificaram Jesus, né? A política, ela é um jogo de interesses, né? Hoje em dia é mais tranquilo em falar disso, né? Se a gente fosse falar de política do jeito que nós estamos falando aqui, sem citar nome nada, seria muito tumulto. Pode falar, pastor. Essa fala que ele teve aí já aconteceu uma vez lá, nós estávamos no encontro dos pastores, né? Aí tem um pastor que ele até era um pastor que eu acredito que ele até votou no Bolsonaro, até acredito nisso. Só que ele na igreja ele não fez nenhuma apologia a isso. Sim. Né? E aí ele teve membro da igreja que falou: vou sair porque você não tomou uma posição. Aí ele falou: mas como assim não tomou uma posição? Porque você não fala no púlpito essas coisas. Então o cara queria que ele fizesse uma defesa política no púlpito. Ele falou: mas púlpito não é para isso, não é palanque eleitoral, né? Então às vezes as pessoas confundem o púlpito com palanque eleitoral. O púlpito é para pregar a palavra de Deus, é para isso. Ele não tem outra função. Aliás, qualquer outra função vai denegrir, né? Vai deformar também o púlpito, né? Qualquer outra coisa que o pastor fizer lá deforma. Né? Então o púlpito é um local para se pregar a palavra de Deus. O povo só quer ouvir a palavra de Deus. Aí depois ele, como cidadão, ele vota na pessoa que ele considera, né, mais importante para o país. Mas realmente o grande problema foi esse. Né? Nós temos uma consciência política, eleitoral, nós somos cidadãos do Brasil. Então nós temos a liberdade de escolher o candidato que nós acreditamos que seja o melhor para o nosso país. Sim.
certo? Uma coisa sou eu como cidadão, como uma pessoa que aprendo na igreja os princípios da palavra de Deus e procuro ver no candidato que está mais próximo a isso. Aí eu vou lá e voto. Outra coisa é você fazer da igreja um curral, vou dar esse termo que é feio, mas é o que os repórteres também usam. É um curral eleitoral, né, onde você trata as pessoas como se fosse gado, né, aí você fala, não, você tem que votar no meu candidato tal, nesse candidato tal. Isso é horroroso. Né, isso é horroroso. Isso traz, confunde, né, as funções. A igreja não precisa, gente, ela não precisa do Estado. A igreja de Cristo, essa que nós estamos falando, essa que nós estamos estudando aqui. A igreja local, sim. Né, o templo aqui tem que pagar impostos, né, se alguém tentar levar alguma coisa, a gente precisa da polícia para vir e nos ajudar. Então, a igreja local precisa do Estado, isso sim. Nós, como cidadãos, a igreja como local, né, público, ela precisa sim desse apoio da proteção do Estado. A igreja de Jesus, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que vão morar no céu, esses não precisam, porque esses têm Cristo como seu defensor. Né? O que Jesus falou? As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Então, ela tem a proteção de Cristo. A gente tem que saber... A gente vai estudar na história da igreja essas duas dimensões da igreja. Né? Essa dimensão local e a dimensão, vamos dizer assim, a dimensão universal. Né? Esse corpo de Cristo. Nós vamos estudar isso. A igreja tem essas dimensões. Sim. Então, a gente precisa saber exatamente. Igreja, gente, igreja de Jesus, nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Né? Aí o que a gente faz? A gente age como cidadão dos céus. Uma coisa que eu posso falar para todos os pessoais, para todo mundo aqui é o seguinte: se eu já tenho comigo, eu posso falar que eu sei que eu não vou errar. Não adianta esperar muita coisa de política. É verdade. Não adianta depositar suas esperanças na política. Né? Ela pode trazer algumas melhoras? Pode sim, ela pode trazer algumas melhoras. Mas você fica achando que um político ou um partido político vai ser a salvação do país? Quem achar isso daí realmente vai só se decepcionar. Não é? Porque isso não vai acontecer em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo isso não vai acontecer. A igreja, sim, ela tem um papel como luz, o que foi lido ali, como sal da terra, como luz do mundo. Ela tem esse papel, sim, de ser uma agência do reino de Deus. Então, acho que mudança de vida, transformação de vida, de verdade, a igreja tem para oferecer, porque ela tem Jesus. É isso. Amém, pastor. Realmente, é verdade. E outra, se a gente for pegar um político de estimação, assim, que... É uma idolatria, né? É uma idolatria você endeusar ele que... e a gente, na campanha de missões, o título é bem apropriado para isso. A solução é Jesus Cristo. Não tem outra solução. E a gente, às vezes, e acaba meio que esquecendo, aí tem que ser ele. Não, se não for ele, aí vai mudar tudo, aí eles vão não sei o quê, não. Está pensando no mundo aqui, né? Então, o cidadão dos céus mesmo, ele sabe que a sua vida está na mão de Deus e que Deus, ele é o provedor de tudo, né? E é Deus que coloca e tira governantes, desde o tempo dos reis, né, que a gente vê no Velho Testamento. Pode falar, Lu. A paz, irmãos. A paz. Então, dentro do que eu estou ouvindo, eu penso assim, que a igreja de tudo, é a única, vamos dizer assim, uma palavra simples, organização, que sabe para onde está indo. É a única que sabe Exatamente. a quem serve, que sabe que vive o mundo espiritual, que sabe do que se defender, e todas as outras coisas fora da igreja, elas são organizações, sim, igual o pastor aqui falou, né? Sim. Porém, é assim, como se fala, eles são organizados. Eles buscam algo, buscam troféus, buscam prestígio, mas no fundo, eles buscam destruir a igreja. Eles não vivem um mundo espiritual. Eles não sabem o que está acontecendo. Eles não sabem eles não sabem com quem está mexendo. Entendeu? Então eu penso assim que o pastor aqui disse que nós temos que buscar a Deus, que nós somos cidadãos do céu. Nós temos que ter mais consciência de quem nós somos. Desde quando eu entrei aqui, eu falo que a gente tem que entender de verdade, não é eu ler ali no versículo, eu vim aqui participar de alguma coisa e só vim participar, porque senão eu vou estar um pouco igual a todo mundo lá fora. Entendeu? Então, nós temos que entender realmente que nós somos cidadãos do céu e que nós estamos aqui de passagem, né, pastor? Então, a palavra fala assim que o mundo já no maligno, que o infeliz lá fica... o Ismael, ao derredor. Ele falava de um jeito tão engraçado do infeliz que a gente acabava achando que era brincadeira dele.
Mas ele fica mesmo rodeando a gente, fazendo com que o mundo todo entenda que nós somos isso, que nós somos um lugar de barulho, que nós somos um lugar errado, um lugar que a gente quer fazer com que um lugar de fanáticos, entendeu? Mas a gente que tem que ter a consciência que nós não somos isso e que nós somos diferente. Às vezes a gente passa até por hipócrita, porque a gente fala uma coisa e faz outra. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente faz, para a gente ser exemplo. É verdade. É muito boa a colocação da Lu. O próximo ponto é a igreja, uma espécie de sala de espera para que as pessoas que estão para pessoas que estão aguardando o próximo ônibus para o céu. Então, ele está falando aqui da parte da igreja deformada, né? Que está falando aqui dessa parte que a igreja estática ali. Ela está adorando a Deus ali, no cantinho dela, mas ela não se movimenta. Eu vejo essa parte como isso. Ela está ali no ponto de ônibus, só esperando Jesus voltar, tal. Igreja não é isso. Igreja é movimento. Igreja é movimento. Você evangelizar, você buscar, você fazer uma visita, você está ali, tal. Né? Pode falar, pastor. É isso aí, quando a gente lê isso, parece que é o oposto do outro. Né? De um extremo para o outro extremo. Qual é o outro extremo? A igreja não se envolve com nada com política. Aí já é o outro extremo. Né? Nós somos cidadãos do céu, como foi falado, então a gente não se envolve com nada. Não, a gente tem que votar. Né? A gente tem que, se a gente vê lá isso, se a gente enxerga, por exemplo, eu já mandei e-mail para político, reclamando, né? Falando, olha isso aqui que vocês estão fazendo. Então, teve um amigo meu uma vez eu falando exatamente da posição da igreja como uma agência, como uma voz profética no mundo, a igreja como a consciência do Estado. Uma vez eu comentei sobre isso para ele, e ele era, olha que interessante, ele era motorista, ele é até hoje, motorista de transporte escolar. Aí a Prefeitura de São Paulo ia fazer uma lei que ele tinha que colocar o nome dele, o endereço dele e o telefone da casa dele, tudo na porta. Ia ter que dar os dados. E ele falou assim, poxa, aí eu vou me expor demais, vai ser perigoso para mim. E ele foi e mandou um e-mail para o vereador que estava propondo essa lei, que ia ser votada lá na Câmara Municipal. Ele foi chamado lá. O vereador falou assim, então você vem aqui participar do debate. E quando eles estavam lá para votar, pediram para ele dar a voz dele. Foi a parte pública, né? Falou, explica por que para você não é isso. Ele falou assim, olha, eu trabalho na rua, né? Então estou andando para lá e para cá. Poxa, vai ficar todos os meus dados, né? Para todo mundo que quiser ver uma pessoa mal intencionada, tira uma foto ali com o celular, bate lá na minha porta, né? Leva tudo que certo. Então ele falou assim, eu me senti muito exposto. E quando ele fez isso, os próprios vereadores chamaram o próprio comando da Polícia Militar, só para ele ver se tem base que ele está falando. E ele conseguiu uma boa parte. Você está até hoje trabalhando. E eles colocaram, agora só pode pôr o primeiro nome, se ele quiser, não precisa pôr o nome completo, né? Ele coloca lá tio isso, pode fazer, e o nome do trabalho dele, o celular dele. Pronto. É o suficiente para ele trabalhar. E para quem quiser um transporte escolar, vê lá, fala, já tem um telefone que ele usa para trabalho. Mas ele fez isso exatamente nessa posição. Jesus falou, dai a Deus o que é a Deus e a César o que é de César. A gente tem que saber disso. Né? Então, a igreja, eu falo assim, qual é a posição política da igreja? A posição política da igreja é a posição da justiça. Né? A posição social da igreja é aquela que luta pelo que é certo, pelo que é correto, né? Pelo que é ético, pelo que é moral. Né? Porque a bandeira da igreja é a bandeira de Cristo. E tudo aquilo que Cristo defendeu, nós defendemos. Cristo pagou imposto. Cristo não foi sonegador. É verdade. Não foi. Então a igreja e o cristão também não é. Né? Então Cristo, quando as autoridades políticas, você vê lá o João Batista, quando as autoridades políticas faziam coisas contra, né, o princípio, aí ele ia lá e falava, não, isso está errado. Né? Então, nesse ponto, a igreja tem que ensinar os seus membros também. Então, nós não somos só pessoas que estão indo, nós somos pessoas que estamos aqui para transformar a sociedade. Então, o reino de Deus começa aqui. Ele tem que começar aqui. Igreja não tem que ser só um clube, igreja não tem que ser só uma questão política, mas a igreja tem que ser conhecida aí fora. Amém. E da mesma forma, dentro das nossas profissões, nas coisas que nós fazemos, essa fala do pastor é muito importante. Um advogado, ele está lá, ele vai lutar pela justiça também, mas ele tem os princípios cristãos. Um pedreiro construindo a casa, com seus princípios, né? O corretor vendendo um apartamento, ele tem os seus princípios, ele vai lá, ele vai, é assim, é assado, tal. Então, os princípios que nós temos de não matar, não roubar, não mentir, todas essas coisas, nós vamos levar lá para fora e vamos praticar essas coisas. E nós seremos sal e luz na sociedade. Mesmo um vereador, né, pastor? Ele vai lá, ele engloba as suas leis, ele faz, isso daqui não cabe. Deus vai lá dentro
Então a gente precisa dessas pessoas dentro da sociedade fazendo. Porque eu estava falando para os teens no feriado, nem todo mundo vai ser pastor, evangelista, tudo, né? A gente vai adorar Deus, a gente vai buscar Deus, você vai ter sua profissão, um vai ser arquiteto, o outro vai dar aula na escola e vai chegar lá, não, é assim, não faz isso. Ó, filha, não fala palavrão. Então, e vai indo e vai evoluindo. Pode falar, pastor. Em João 18, Sim. a partir do versículo 30, mas mais especificamente o 36, Jesus ele tem uma conversa com Pilatos, né, onde Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? Sim. E Jesus falou, você que está dizendo. Só que daí ele volta a perguntar, mas os judeus estão te entregando, está tendo uma questão política aí. E aí Jesus respondeu, o meu reino não é deste lugar. Ou seja, eles estão aí, agora vai ter uma votação entre se eu sou o candidato a ser salvo ou Barrabás. Mas se o meu reino fosse daqui, os meus servos, os anjos, iam vir aqui e ia batalhar. Isso não ia estar acontecendo. Então é o que o pastor falou, como a igreja, como instituição, ela não pode tomar partido nos homens. O partido da igreja é Jesus, é o reino de Deus. Entende? Porque igual sobre a guerra que está tendo, nós, como igreja, nós oramos pela salvação das almas dos judeus e pela salvação das almas dos palestinos também. Porque quando o Senhor olha, Jesus olha, ele morreu por todos os povos, etnias, línguas, enfim. Então, a igreja, ela como instituição, ela tem um CNPJ, né? Então ela tem que responder, pagar algumas questões. Então ela tem que ser nessa questão, ela tem que se colocar como apenas uma instituição espiritual. Tem o seu CNPJ, mas o nosso vínculo é com o céu. Então, assim, como o pastor falou, individualmente, aí cada membro da igreja toma sua decisão através da avaliação que faz sobre um candidato que vai ser melhor ou pior para o país. Mas, como instituição, a igreja não pode e nunca devia se posicionar. E sim a posição dela, olha, nosso reino é o céu, nós estamos caminhando para o céu. Então, assim, nós oramos por todas as almas, nós queremos que aqueles que são do lado esquerdo sejam salvos por Jesus, aqueles que estão na direita sejam salvos por Jesus, porque essa é a nossa missão na terra, né? O reino de Deus. Amém, pastor. Muito bem a colocação. E ele vai trazer um outro ponto aqui. A igreja é uma reunião de fanáticos religiosos gozando o seu transe de um fim de semana. Então ele é bem polêmico aqui, né? Aqui ele foi bem, ele deu uma provocada, né? A igreja é uma reunião de fanáticos religiosos gozando em transe em um final de semana. Então, e a gente sabe que existe isso mesmo, que existe essa questão aí, e muitas vezes até a gente fala, o pessoal fala, vocês são fanáticos e tal, aí ficam gritando aí e tal. Mas ele está falando aqui não com ordem e decência. Você vê que tem muitas igrejas que as pessoas de fora vêem e falam, acho que ali eu não entro não. Porque não tem muita diferença assim, né? Então, a palavra de Deus vai até dizer, né, que a gente tem que fazer o culto com ordem, com decência, com tudo certinho, né? E acaba escandalizando, né? Você acaba escandalizando, porque a pessoa ela vai ali, ela quer ter paz, ela vai escutar a palavra de Deus, né? Pode falar, Zé. Esse transe aqui, pelo menos que eu entendi, é uma igreja descontrolada. Ela não tem controle, tipo assim, como se eu estivesse em outro mundo, em outro espaço, né? E ali você vê uma igreja totalmente descontrolada, né? Tipo assim, aí eu fico, mas nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Sim. Nós não somos guiados pela verdade, pela palavra? Jesus não falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, quer dizer, se nós somos o caminho, nós temos que seguir Jesus. Jesus é verdade, nós temos que ouvir a palavra de Deus, porque a verdade é a que transforma, é a que muda, que é a palavra de Deus. Sim. Né? E nós estamos aqui para ouvir a verdade. Então, quando até dei risada, o pastor também a gente falou, ele deu o autor aqui, esse transe aí, pelo menos eu entendi, é isso, tipo assim, uma igreja totalmente descontrolada, onde assim, as pessoas não entendem nada do que elas estão fazendo, né? Nem o louvor, se é louvor que eles estão cantando ou estão adorando, eles nem entendem também naquilo que eles estão, as músicas e tal, e muito menos a palavra, se tem palavra de Deus. Né? Eu, pelo menos, é o que eu entendi desse transe aí. Quer dizer, o cara está em Marte, onde ele está? Né? Eu não sei, né? Porque quando nós pensamos em transe, dá a intenção de uma pessoa descontrolada, não sabe o que está fazendo realmente
ali. Pode falar, irmão Manuel Zandi. Quero só lembrar de um homem que eu conheci há muitos anos atrás, que tinha um pensamento a respeito de igreja. Ele era trambiqueiro. Ele era trambiqueiro, um cara muito trambiqueiro. Fazer negócio com ele precisa tomar muito cuidado. Sim. Mas olha a impressão que ele tinha de igreja. Olha o pensamento que ele tinha de igreja. Sabe o que ele fazia? Ele vendia carro. Ele ia nas livrarias evangélicas e ele comprava vários slogans. Esse slogan que cola nos vidros. Sim. E ele colava nos vidros. Ô, louco. E ele disse para mim que era para passar confiança na hora de vender os carros. Ele falava, ó, todos os meus carros têm um versículo aí. Né? Quero ver não comprar carro da minha mão. São confiáveis, né? Ele era trambiqueiro, mas ele tinha essa visão de igreja. Né? Olha só. Né? E essa é a visão que a igreja tem que passar lá fora, né? Até os trambiqueiros sabem, né? Não é. Da veracidade da igreja, né? Amém, irmão. É verdade mesmo. E esse transe aí, as pessoas vê uma igreja assim, ela olha assim e fala, não vou entrar ali não. Porque ali tá igual ao mundo, né? Ele está falando dessa igreja deformada, essa igreja que não... A gente falou a aula passada de base, né? A igreja que não tem a base dos apóstolos, não tem os ensinos dos profetas, ela não fixa, ela não tem como, né? Ele vai falar aqui também sobre a igreja é um lugar de barulho forte, com bateria e som que vive prejudicando a paz da mesma vizinhança que deseja ganhar para Cristo. Isso daqui é muito forte que ele está falando aqui. Ele está falando que a igreja, ela não pode ser um lugar também, de repente pega a palavra tudo certinho, mas na hora do som da música ali, ele quer ganhar a vizinhança, mas está com o som alto no último volume. Vamos fazer uma vigília aqui, vamos virar à noite. Os vizinhos que a gente quer evangelizar, que a gente quer ganhar para Jesus, eles acabam tendo raiva da gente. Ele vai falar assim, eu não entro ali naquela igreja. Porque à noite o cara não consegue dormir. Trabalha, tem filho. Né? Pode falar, Meirinha. Graça e paz, irmãos. Amém. Essa parte que fala sobre o barulho, sim, ela é muito forte, porque eu tenho uma amiga, sim, e quando eu me batizei, eu fiz um convite para ela vir no culto. E ela falou assim, olha, lá tem muito barulho, os instrumentos são muito altos, as pessoas gritam muito, porque eu tenho medo. Eu tenho medo disso. Isso eu só vi, né, em uma outra denominação, uma outra religião. Sim. Aí eu falei, não tem, né? E a questão do barulho, nós temos que nos policiar, porque nós não somos vistos porque fazemos de certo, e sim qualquer falha que tivermos. Sim. E tudo que incomoda é ruim. Nós temos vizinhos também. Eu gosto de ouvir um tipo de música, meu vizinho gosta de ouvir outro tipo de música. Ele não vai gostar que o meu som esteja alto, que ele não possa conversar na casa dele, ou assistir uma televisão, ou ter uma noite de sono. Às vezes ele quer deitar mais cedo, à tarde. Então, nós sempre vamos ser vistos pelo que fazemos de errado. E nós temos que ter moderação. Tudo com moderação, dentro do permitido, dentro do horário. E isso é cativante. Né? Como que a Igreja Batista é vista no Jardim Maggi? Como que ela é vista? Né? É isso que nós temos que, cada um de nós, nos policiarmos. É verdade. A Meirinha está falando uma coisa ali muito importante mesmo. E eu creio que o Jardim Maggi, ele tem uma visão boa do bairro, assim, né? Ontem nós fizemos um encontro de casais aqui. Para a glória de Deus, tinha muitos casais aqui. Nós ficamos muito contentes. Veio massivamente os casais. E tem uma moça que ela não é mais dessa igreja, mas porque ela mudou para longe. Aí foi tendo filhos tal, e ficou ruim para vir, e congrega do lado da casa dela. Mas ela falou que sente uma saudade dessa igreja tão grande. Ela falou, Feijão, fui batizada num tanque lá no fundo tal. E ele ficou conversando ali. E ela falou, a igreja do Jardim Maggi, ela é uma referência no bairro. Eu vejo que também nós devemos, como partes do membro da igreja, dar esse exemplo também em casa. De todas essas que ele falou aqui, o que não é igreja, da igreja deformada, né? Então, muitas vezes nós estamos em casa também, e dá exemplo, muitas pessoas moram em prédio, né? E às vezes nós queremos fazer coisa em prédio, ou então tem um vizinho do lado, tem um nenenzinho, alguém doente, acamado, e a gente pode incomodar, né? Então, nós devemos também ter esse cuidado, esse zelo como igreja. Se nós queremos ganhar o nosso vizinho ali também,
e de ter, né, de dar todos esses, não cumprir esses maus exemplos e dar um bom exemplo, né? Pode falar, pastor. Uma coisa que eu observei, é uma coisa até mais tipicamente brasileira, Sim. É que nós no Brasil nós confundimos fervor com grito. Né? E às vezes o fervor espiritual com o grito. Então, quanto mais eu grito, mais fervor espiritual eu tenho. Isso é uma confusão, isso não tem relação nenhuma com a outra. Né? É claro que quando eu prego, né, quando o irmão prega, o irmão Edson prega, a gente quer ver essa alegria da pessoa que está pregando. Não é isso. Tem que ter essa alegria, você tem que ter essa empolgação. Né, porque isso traz essa empolgação para as pessoas. Isso é importante. Né? Passar, né? Porque eu vou lá pregar, fico lá. Jesus é bom, Jesus vai levar vocês para os céus. Né? Vai ser uma igreja para quem tem problema de insônia. Né, porque vai ajudar essas pessoas a dormirem. Aí não dá, também você não vai fazer isso. Então, você vai pregar, você vai ter você vai entonar a sua voz de uma forma mais contundente, mas nada disso é gritar. Você pode fazer isso sem gritar. Você pode trazer para as pessoas essa empolgação, essa alegria, sem precisar exceder o seu tom de voz. Né? Então, assim, até porque tem microfone, né? É verdade. Eu até falo, para quê? Então tira o microfone, já que você quer falar mais alto para mais pessoas, tira o microfone então. Aí você pode gritar, né? Porque você vai ter mais gente, se for grande a igreja também, né? Aí você grita. Mas se tem um microfone, já é exatamente para você não precisar gritar. Já está para isso o microfone, para você falar no tom e todo mundo te escutar. Então, já é para isso. Então, certo. Então, assim, quando a gente vê essa questão dos excessos, as pessoas confundem. Então, é só tomar cuidado, gente. Excesso, né, não tem relação. Eu até falo, tem relação com educação. Se você grita demais, você é um mal educado. É isso que eu interpreto. Não que é mais espiritual. Quando alguém pergunta, quem é que está gritando é mais espiritual? Não, ele é mais mal educado. É isso que eu falo. Porque a pessoa educada, ela fala de um tom respeitoso com o outro. Né? Mas assim, gente, sim, a empolgação é importante, o fervor espiritual, a alegria na hora de pregar, para o pessoal ver você se deleitando na palavra de Deus. Acho que isso é importante para toda a igreja se deleitar na oração, aquela alegria de orar. Né? Isso é importante. Né? Mas gritar, gente, é uma questão de educação. É só saber separar direitinho que eu acho que evita esses problemas aqui. Pode falar, Lu. Eu fui visitar uma igreja já por esse motivo mesmo. Porque eu moro praticamente pertinho, bem pertinho do Pico de Araguaia. Então já é um lugar bem alto. E tem uma igreja lá que o som chega na minha casa. E a distância da minha casa dessa igreja é mais ou menos de uns 600, 700 metros. Quase 1 quilômetro. Então, assim, a pregação entra dentro do meu quarto. E os louvores também. Eu falei assim, eu vou visitar. Eu vou visitar porque eu quero ver. A igreja deve ser né? Fui visitar. E a igreja é bem vazia. Bem vazia. Ela é enorme, a igreja é enorme. Poucas pessoas. E assim, eu não raciocinei, porque se eu tivesse raciocinado, se eu ouço dentro da minha casa, lá dentro é pior. Então, o som lá dentro é ensurdecedor. Não dá para entender as palavras, não dá. Não dá para entender as palavras. Eu sei que realmente, é tudo que nós estamos falando aqui, é o transe, é tudo. Eu sei que existe, eu sei que eles estão ali fervorosos, eles estão buscando. Aí já entra o que o irmão falou a respeito da questão do som, o som totalmente desregulado, entendeu? Nem os louvores dá para se ouvir a palavra, não edifica. E assim, eu sou muito incomodada com as coisas, eu não consigo ouvir, ver e não falar. Então aqui eu estou me preparando para chegar, para que Deus me dê um dia essa oportunidade de entrar em contato assim com alguém de lá mesmo, para poder, sei lá, falar alguma coisa a esse respeito, que talvez eles mesmos não estão entendendo o que está acontecendo. Porque assim, eu não volto. Não volto porque não dá, não edifica. Entendeu? Então, é o que está falando aí na palavra. Os mesmos que eles querem evangelizar, é os mesmos que eles estão espantando. É verdade. Bom? Jesus, quando ele ia pregar, o pastor já até falou aqui de púlpito, ele tinha uma estratégia ali, né? Quando era um povo grande assim, ele subia num ponto mais alto assim, e com eco, porque era muita gente, né, pastor? Aí todo mundo escutava ali. Está gritando, ele ia lá, aí ele determinado lugar estratégico e todo mundo escutava a pregação. Você imagina aquele monte de pessoa e Jesus ali pregando e a voz dele ecoava assim e as pessoas escutavam, né? Conta-se uma história que o cara estava já para morrer, né? Prisão, lá aquelas prisões nos Estados Unidos que prisão não é perpétua que fala, é prisão de morte, né? E ele pediu para ir alguém lá, né? Para falar de Deus, né? E essa pessoa chegou lá e esse ministro chegou lá e falou para ele, não, Jesus é bom, tal. Resumindo assim a história, ele não teve a convicção que o cara ele não teve aquele fervor de falar,
Você vai para o céu, cara. Jesus salva. Ele ressuscitou no 3º dia. Ele veio para nós, ele morreu, morte de cruz. Ele fez a redenção, ele nos salvou, ele nos religou de novo. Jesus é isso. Jesus é isso. Não, o cara chegou igual o pastor falou. Ele falou, não, Jesus ele vai salvar você. Não, esse Jesus aí, esse Deus dele não vai salvar ninguém, não. Que isso, meu? Nem ele. Nem ele está acreditando. Então, quando nós falar, nós temos que falar convicto de Jesus. Vai falar para alguém, vai na feira, vai no... Não, vamos orar, vai... Não, vai... Deus pode mudar essa situação. É isso. Mas não precisa gritar, né, pastor? Tá. Então, vamos seguir aqui na revistinha, na página 6. Nós vamos entrar no ponto 3. A igreja verdadeira. Graças a Deus, através dos séculos, sempre tem havido um renascente fiel, uma força em favor do bem, uma luz no meio das trevas, sal dentro da sociedade, retardando a propagação da corrupção moral e dando um novo sabor à vida. Este renascente é a igreja que queremos ser. Então ele está falando aqui, na sua introdução, exatamente o que o pastor estava falando ali. Que a igreja, ela ressurge no meio da sociedade, não junto com a política, junto com nada. A igreja em si, ela vai mostrar para a sociedade que só Deus é que salva. Então, ela dentro da sociedade, ela está inserida ali. Claro que tem aquelas igrejas que não são bem igrejas, que não tem aquela base doutrinária, não tem uma base bíblica, mas tem igrejas que elas ressurgem em bairros novos e vão indo. Daí a pessoa fala, não, ali é uma igreja mesmo. Que é sal da terra e os membros também, com as atitudes deles. Eu lembro que eu estava vendo a história da igreja, que os vizinhos, eles naquele tempo, com a perseguição da igreja, as pessoas estavam ali, elas, se descobrissem que a pessoa era cristã, eles iam lá e matavam e colocavam em forma de cruz, né? Então, essa igreja, que eles perseguiam essas pessoas, que essas pessoas elas não consumiam as coisas que eles consumiam, eram pessoas separadas, é o que nós devemos ser, separados, devemos ser sal, devemos ser luz. Continuando aqui, no meio da raça decaída e corrompida, Deus sempre teve um renascente, separado e santificado, para viver em comunhão com Ele. E testificar dele, uma frase aparece em várias dessas escrituras. Deus, então, ele sempre buscou um povo separado, e ele vai falar em diversos textos que nós vamos ler aqui, que ele é o nosso Deus e que nós somos o povo dele. Ele vai falar lá em Êxodo 6, 7, ele vai falar assim, eu a vós tornarei por seu povo, eu vos tornarei por meu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do trabalho do Egito. Lá no Êxodo, nós estamos falando aqui, que é o tema da revista, que é a preparação da igreja no Antigo Testamento. Então vai começar desde Êxodo ele falando que o povo é separado para Deus, né? Nós estamos só nas introduções. Agora sim, nós vamos entrar nos textos bíblicos e vamos começar a fundamentar bem isso daqui. A gente fala com o Zé, com o pastor, com o Mauro, não tem pressa não. A gente tem que aprender bem certinho e fundamentar tudo isso para saber o que é a verdadeira igreja, que nós vamos entrar agora. Ele vai também falar em Levítico 26, 12. Andarei entre vocês e serei o Deus de vocês. Vocês serão o meu povo. Então, em toda a Bíblia, ele está falando ali para a gente. Gente, vocês têm que ser separados. Eu sou o seu Deus. Ele estava preparando a igreja ali no Velho Testamento. Não deu certo ali, não é que não deu certo, eu não posso usar essa palavra. Adão e Eva pecou, houve o pecado, Deus ele reconciliou de novo. E antes de nós entrarmos em Abraão aqui, ele já está falando ali para o seu povo, ó, vou fazer uma nova nação, vocês serão um povo escolhido. Em Jeremias 30, 22, ele fala, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Né? Em Ezequiel 11, 20, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, eu executem eles, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Né? Ele vai também falar lá no finalzinho, em Apocalipse,
Você vê que a Bíblia ela tem toda essa sistemática. Né? Quando eu estava estudando ali, a gente tinha estudado uma nova forma, e eu fiquei pesquisando tal. Aí eu descobri que a Bíblia ela vai entrar em concordância, que essa concordância, pastor pode até falar melhor ali, ela é sistemática, né, pastor? Ela vai falando, e vai, um outro texto vai batendo com o outro, vai batendo, e ele vai falar em Apocalipse ali, 21, 2, 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ia enfeitada, reparada, com uma noiva enfeitada para o seu noivo. Ele dá a alusão do casamento, né? O noivo esperando a noiva. Então, ouviu uma voz forte, vinha do trono e dizia: este tabernáculo de Deus, com seus seres humanos, Deus habita com eles, serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e serão o Deus deles. Então, Deus está falando ali que esse povo ele é separado, que ele é reservado e que ele vai buscar esse tabernáculo que é a igreja. O tabernáculo aqui, que somos nós aqui, que estamos fiéis ali junto com Deus. Essa é a igreja verdadeira. É esse povo santo que está cumprindo a palavra de Deus, esse povo separado do pecado, que é o que ele vai fazer com Abraão. Nós vamos entrar nesse texto. Desde aquela época, ele vai lá, vai falar com Abraão, lá na sua terra. Ele já vai ali preparando Abraão. Ó, Abraão, vou separar você. Ele vai lá, fala com Abraão. E ele vai falar de um lugar para Abraão. E Abraão vai pela fé. Abraão não sabe nem qual que é o lugar. Ele vai pela fé. Né? Abraão é descendente dos senitas ali. Foi um povo que ele é separado para Deus. O povo se perdeu um pouquinho e Deus vê graça em Abraão. Deus vê graça em Abraão e nós vamos entrar agora nesse texto. Pode falar, meu irmão. Esses textos aí mencionados pelo irmão Eduardo, sim, todos eles tá em concordância. Têm concordância e são endereçados ao povo de Israel, ao descendente direto de Abraão, né? Sim. Aí nenhum desses textos é endereçado a nós, né? Aí, se a gente não tiver uma bagagem bíblica, sim, a gente pode perguntar, se a gente for estudar isso aqui, sim, pegar os livros, todos os livros que o irmão citou, sim, for buscar dentro dos contextos, nós vamos ver que todos eles são endereçados, sim, ao povo da linhagem lá direta, sim, de Abraão. Aí, se nós não temos uma bagagem, o irmão Dional falou uma coisa ali, quanto à pregação do pastor. A pregação é algo edificante. Comida, alimento, alimento, sim, rápido, fast alimento food, rápido, né? A igreja, né? Mas muitas vezes não adianta ficar só no alimento rápido. Tem que ter as vitaminas, né? É verdade. Os complementos. Não adianta lá o arrozão e feijão, né? Precisa das vitaminas ali, das verduras, das coisinhas, né? E é para isso que tem o estudo, né? Claro. A gente saber que nós nos encaixamos a partir de que um dos apóstolos foi ao povo fora do povo de Israel para nos incluir nisso tudo, né? Só essa curiosidade, né? Sim. Que aqui fala-se do povo de Israel, mas nós estamos incluídos porque, sim, Deus pegou uma pessoa para começar um trabalho com a gente, né? Com a gente, que eu digo os gentios, né? Sim, sim. E aí nós estamos incluídos nisso aí. Igreja, Velho Testamento, descendente direto da linhagem de Abraão. Igreja, Novo Testamento. Aqueles que alcançaram a salvação através da pregação do Evangelho, através da morte do Calvário. Essa observação que eu ia fazer. Amém. Eu vejo que do mesmo jeito que às vezes outro dia nós estávamos conversando ali no salão e as pessoas, mas o pessoal, Jesus não havia vindo, né, pastor? Então, no Antigo Testamento, e então como que aquelas pessoas foram salvas, né? Na verdade, a Bíblia é uma só e ela vai continuando, e a igreja, nós somos essa continuação, né? Eles foi preparando, o outro foi preparando, do mesmo jeito que nós vamos preparando para os nossos filhos, tal, ali, ensinando o caminho que deve andar, né? Mas você vê que, voltando à salvação, que as pessoas perguntam, nenhuma gota de Jesus ela foi em vão. Então, Abraão, ele foi salvo pela fé.
mesma fé que nós temos hoje, Deus já tinha separado ali, e aquelas pessoas que tiveram fé ali no Antigo Testamento também, elas obtiveram a salvação, né? E então nenhuma gota que Deus porque a gente estão preso a tempo, né, pastor? Nós estamos presos a tempo e a gente fica. Então ela foi continuando a história todinha. Nós temos essa mais maturidade, um pouquinho mais de, né? Estamos vendo, estudando, estamos sempre aqui. A gente vê que tem uma continuação e nós estamos vivendo hoje essa continuação. Vamos lá? O chamado de Abraão. Nós já lemos o texto, né? Gênesis 12, do 1 ao 9. A história do Antigo Testamento, o povo peculiar de Deus, a escolha e a chamada de Abraão. Isso daqui me lembra quando antes de nós entrarmos no texto, quando Nicodemos ele chega para Jesus, né? Ele é um homem letrado e Jesus ele é muito sábio, fala para ele que ele tem que nascer, né, de novo. Então a gente vê que Abraão ele teve várias histórias assim, mas antes de entrarmos no texto, que a fé que Abraão tem, esse filho que foi gerado, Isaac, que vai dando, é toda essa descendência aí pela fé. E eu vejo que quando Jesus ele fala ali para Nicodemos, esse nascer de novo, né? É exatamente isso que eu frisei aqui, que eu fiquei pensando ali em casa. Falei, meu Deus, desde aquela época com Abraão, e foi indo, quando Jesus ele veio, e ele vai falar toda essa. Eu acredito que ali aquela conversa não foi. É que a Bíblia nos mostra aquilo, né, pastor? Mas ele devia ter batido um papo ali, desde Abraão, cara. Desde Abraão, tem tudo isso daqui, ó, eu preparei, e vocês vão ter que entrar pela fé. E Abraão, ele é o precursor de tudo isso daí, né? Eles têm um respeito aqui por Abraão, que eles falam, pai Abraão. Quando o diácono está sendo apedrejado lá, Estevão, ele vai citar isso. Ele vai citar, vocês têm que, lembra do pai Abraão. Vocês estão errados aqui, vocês estão me apedrejando. Né? Jesus, ele veio. Então é muito forte isso daqui. E você vê que ele, como precursor, ele abre todo esse para a gente. Deus usa a vida dele, né? Ó, o plano de Deus para Abraão. Deus tinha um grande plano para a vida de Abraão, que ele fosse uma bênção, através dele e sua descendência, a graça de Deus para toda a humanidade. Vista na criação que foi destruída na queda do homem, seria restaurada e cumprida. Vamos ler Atos 3, 25? Atos 3, 25. Pedro, quando ele está num templo, orando ali, pregando, né? Ele vai falar esse texto. Ali no pórtico de Salomão. Ele relembra eles, de que eles são filhos dos profetas da aliança do pai que Abraão fez. Vocês são filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E nós somos continuidade disso, né? Na formação da igreja, ali em Atos, ele vai relembrar que Abraão, no Antigo Testamento, ele preparou tudo isso. E esses povos têm um grande respeito por Abraão. E nós estamos enxertados ali pela fé.